Aleluia, glória a Deus. Meu caro irmão, minha cara irmã em Jesus Cristo, meu ouvinte, hoje é dia 13 de março de 2014 e hoje eu gostaria muito de ler uma parte, um livro, um trecho na Bíblia que me marcou muito, porque eu glorifico a Deus na minha vida, porque eu leio a Bíblia todo dia. Salve um dia ou outro que acontece, mas tô lendo a Bíblia pela segunda vez e eu sou apaixonada. Sou apaixonada realmente pelo que eu vejo aqui. E coincidentemente, hoje eu parei no livro de Levítico, capítulo 18, e lendo esse capítulo, eu comecei a trazer para os nossos dias, para os dias atuais. E tudo que está falando ali, que é proibido, Deus proibiu o povo. O livro de Levítico é um livro que Deus conta, né? Que nos conta quando Deus começa a trazer as leis, as morais, o modo de viver para o povo de Israel. Quando eles tinham saído do Egito, eles estavam no Êxodo. E Deus ia falando para Moisés as coisas. Em Levítico a gente vê proibição de que coisa podia comer, que coisa não podia comer, como poderia viver numa casa, se a casa era mofada, não era mofada. Ali é uma escola de vida, um modo como Deus queria que o seu povo vivesse separado. E ele sempre afirmou isso nesse livro de Levíticos. Vocês são o meu povo e vocês têm que ser diferentes dos outros, não devem praticar as mesmas práticas dos outros povos, e aí vai. E lendo o livro de Levítico, como eu disse, isso ficou muito marcado no meu coração e eu gostaria de ler esse capítulo com vocês, o capítulo 18 todo. Porque às vezes a gente fala assim, tem coisa que não é bem assim, tem coisa que a gente pode fazer que não tem nada a ver. E a minha pergunta hoje é essa: será que realmente não é bem assim e realmente não tem nada a ver? Será que Deus não deixou todas as instruções para nós escritas na Bíblia? Talvez você vir falar, mas Levítico é no Velho Testamento, Deus estava falando para o povo judeu, porque é a mesma coisa. Quantas vezes lá você fala lá que no livro de no Velho Testamento tudo que está escrito é para o judeu, se é a parte boa, que é a parte ruim, por que eu tenho que levar em consideração? Falei, mano a mano que a gente lê o Velho Testamento, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, quanta coisa a gente encontra para os nossos dias, quanta coisa a gente encontra para a nossa vida. E a gente tem que se lembrar uma coisa, quando Deus diz, eu sou o primeiro e o último, eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. E hoje a gente tem que entender, Deus é o Deus dos judeus? Sim. Mas a partir do momento que veio Jesus, Ele também é o nosso Deus, é o Deus de todas as nações. É um povo completamente diverso do outro, mas somos todos apartenentes a Deus. E do mesmo jeito que Deus fala para um judeu o que gosta e o que não gosta, de como ele se deve comportar na vida, a gente pode comprar isso também para nós. E é uma área que está sendo muito bombardeada nos dias de hoje. E eu gostaria de ler esse capítulo com vocês, depois eu gostaria de comentar uma coisa que eu vi ontem. E por aí a gente vai concluir com uma oração. De qualquer modo, é muito importante, meu irmão, que nós falemos. Eu acho que a Bíblia diz lá em Apocalipse, os covardes não entrarão no reino dos céus. Ser covarde tem tantos significados na boca de tanta gente, mas uma coisa que eu acredito muito forte que significa ser covarde aos olhos de Deus é você ver uma verdade e ficar calado. Às vezes você vira pra mim e fala, eu tenho a minha família e ninguém quer aceitar Jesus. Eu preguei para aquele parente ali, mas aquele outro parente ali, aquele outro lá, eu não vou pregar não, porque senão ele começa a me tratar mal e não vai querer me receber mais na casa dele, não vai querer mais falar comigo. Então aquele parente ali eu não vou tocar nele não. Inclusive meu amigo, aquele amigo ali eu posso até falar de Jesus, mas aquele outro não, deixa quieto, porque pode ser que a gente perde a amizade, é uma amizade tão boa, tão construtiva. Sabe, meu ouvinte, eu creio o seguinte, nós estamos dentro de uma barca. É como se nós estivéssemos dentro de uma barca muito grande, um navio. E de repente, você naquela barca vê um buraco e começa a ver que a água está entrando. E inevitavelmente você sabe que vai afundar aquela barca.
Dentro daquela barca tem tantas centenas de pessoas. O que você faria? Você ficaria calado e procuraria um meio de escapar sozinho? Você chamaria só um pequeno grupo de pessoas que estão ali com você? Ou você sairia falando com todo mundo, anunciando que daqui a algum tempo aquela barca vai estar completamente engolida pelo mar? Nós estamos numa barca nesses dias, meu irmão, meu ouvinte. O arrebatamento está prestes a acontecer a qualquer momento. A coisa é tão séria, mas tão séria, eu glorifico tanto a Deus por isso, que tem um filme, aí no Brasil ele se chama É o Fim. É um filme que tem blasfêmia, que não termina mais. É muito blasfemo. Se você já pôde assistir esse filme, talvez você se lembre. Aqui na Itália se chama Facciamo la Finita. E nos Estados Unidos, This is the End. É aquele ator que fez Spider-Man, fez o último filme O Mago de Oz. Um ator muito... inclusive, é um filme com atores muito famosos. É a nova nata de Hollywood, né? Desses jovens que fazem comédia e filmes mais curiosos. Então, muitas das vezes, a pessoa assiste pelo ator ou pelos atores que compõem o filme. Enfim, esse filme se trata do fim do mundo. E é um grupo de artistas famosos de Hollywood que estavam fazendo uma festa na casa de um deles e se reúnem. E dentro da casa tem só gente famosa, cantores famosos, artistas famosos, pessoas que ganharam Oscar. E de repente, aquela festa era aquela festa a nível do mundo. Promove droga, promove sexo, promove tanta coisa, tudo que não presta. É um lixo. Você que começa a ver aquele filme, você já começa a ter o estômago que gira, se você é uma pessoa temente a Deus. Até que no momento do filme, tem um estrondo muito forte, mas muito forte mesmo. E ali todo mundo fala, não vamos, o dono da festa, mas não assusta não, foi só um terremoto, mas na minha casa vocês vão estar seguros e tudo, não precisa preocupar. De repente, um outro estrondo mais forte ainda, a casa treme. Aí todo mundo sai da festa correndo, desesperado, porque entende que tinha algo muito perigoso acontecendo. E quando eles param na porta de fora da casa, abre um buraco no chão, como esses bunkers, que já pelo YouTube a gente tem alguma coisa de notícia sobre os bunkers que estão engolindo, né, o mundo, vários lugares no mundo, engolem casas, prédios, quarteirões inteiros. Enfim, e naquele lado do filme fez um bunker que no fundo tinha fogo, como um buraco indo direto para o inferno. E ali engoliu 90% do pessoal que estava na festa, matou todo mundo e tal. E ali eles entram para dentro de casa. Nesse meio tempo, e agora eu começo a chegar em alguns pontos mais interessantes, nesse meio tempo, 2 personagens do filme saem da casa para comprar cigarro. E quando eles chegam naquele negócio, né, naquele supermercado, não sei, eles vão ali comprar cigarro, comprar qualquer besteira. De repente, no mesmo tempo que aquele pessoal estava na casa sentindo estrondo, eles no negócio sentem um estrondo. E tinha algumas pessoas naquele negócio. Aí tinha uma senhora na caixa que era muito ruim. Tinha um pai com uma mocinha e a menina estava querendo usar o banheiro e pediu para usar o banheiro. Aí, é uma moça novinha e tal. Na maior educação, eles pediram a mulher se podia usar o banheiro. A mulher responde, vocês estão vendo aquela placa escrita ali? Que está dizendo que ninguém pode usar o banheiro, só quem trabalha aqui dentro, toda ignorante, toda agressiva. E nesse meio tempo, naquele estrondo, vem um facho de luz azul e começa a arrebatar as pessoas. Então, assim, o filme mostra um pequeno facho, um pequeno trecho do arrebatamento. E ali aquela jovem, o pai dela, algumas pessoas que estavam no negócio sobem arrebatados. Só que foi uma coisa que todo mundo que estava ali viu. A Bíblia diz que aqueles que serão arrebatados não vai ter quem vê. Vai ser uma coisa que vai acontecer de repente. Jesus vai vir como ladrão e vai levar a sua noiva, vai arrebatar a sua igreja. No filme mostrou, porém, o arrebatamento. E deu para entender que é o arrebatamento. De repente, de fora da loja começa a bater carro, cai o helicóptero, porque ficaram desgovernados. E o filme começa. De repente, daqueles buracos saem demônios com chifre,
Satanás em pessoa, e ali os demônios começam a matar as pessoas e as pessoas perdendo a cabeça. Enfim, o filme leva para isso aí e foca muito na casa, né, com aqueles 5 artistas que depois eles se reúnem. Um deles era homossexual e aquele homossexual faz uma oração porque ele não ia com a cara de um dos outros personagens que estavam na casa. Ele vira e fala: Deus, se você existe, se é você, mata aquele rapaz pra mim, porque eu não gosto dele, eu não suporto. E naquela mesma noite vem Satanás em pessoa, violenta. Eu tô citando esse filme e algumas coisas desse filme, se você assiste, são cenas muito fortes. Faz ver realmente órgãos sexuais no filme do próprio demônio. Enfim, depois aquele rapaz homossexual é possesso, como o filme Exorcista. E toda essa conversa termina que daqueles 5 rapazes que ficaram na casa, 3 são arrebatados e 2 morrem. O primeiro que morreu foi o homossexual, que foi possesso por um demônio. E o segundo, que pensou que começou a fazer, segundo filme, uma obra boa, que ele estava entregando a sua vida para salvar a vida dos outros 2 amigos. Aí, de repente, vem aquele facho de luz, porque o arrebatamento nesse filme aconteceu o tempo todo, até depois do arrebatamento em si mesmo, no período da grande tribulação. Era só a pessoa arrepender ou reconhecer um erro que ela fez na vida inteira, que ela era salva. O filme deixou claro que maldade para Deus tinha que ser uma coisa extrema, tipo, eu matei alguém, eu assassinei, eu roubei um carro, eu matei uma família inteira, enfim. Mentira pequena não, que eles todos se sentiam boas pessoas no filme. E de repente, meu irmão, aquele lá começa a ser arrebatado. E é uma cena muito forte, mesmo, porque ele começa a subir naquele facho de luz. E eu não quero nem repetir as palavras que ele fala no filme, porque foi a maior das blasfêmias que eu ouvi na minha vida. Porém, eu gostaria de dizer que ele coloca o dedo, os 2 dedos pro céu, em aquele dedo que... o dedo do meio da nossa mão. Eu confesso que eu fico muito tocada com isso, porque é Deus que estava em questão. Usando o nome de Deus em vão é blasfêmia. Satanás está literalmente escarnecendo de Deus. Hollywood tem feito filmes cada dia piores, debochando da Bíblia, debochando das profecias, debochando de tudo que ele pode e não pode. Porém, ele levanta os 2 dedos para o céu, olha para o céu e estava sendo arrebatado. E de repente ele fala: chupa-me, Deus. Desculpa eu repetir isso, meus irmãos, mas o modo que ele fez no filme foi escarnecendo de Deus de um modo tão terrível que eu entro em pranto realmente por isso. E na mesma hora, aquele facho de luz para, ele cai no chão e morre assassinado por outros homens. Ao mesmo tempo que mostra uma blasfêmia, a gente vê que com Deus não se brinca. Porém, enfim, o filme continua nesse ritmo, um lixo atrás do outro, mas no final 2 vão pro céu, vão ser arrebatados. Um já estava lá esperando. Aí mostra ele subindo naquele facho, né, até as nuvens. E se eu conseguir, eu vou colocar algumas fotos desse filme para vocês verem alguma coisa. Se tivesse, não, deixa pra lá que é melhor. Mas aí quando chega no céu, no finalzinho do filme, abre uma porta de ouro, um portão de ouro maravilhoso, eles entram. Aí tinha um dos amigos com uma coroa na cabeça e uma auréola, não era nenhuma coroa, uma auréola na cabeça. Ele entra com eles pro céu afora, foi esse amigo deles que foi recebê-los. E no céu estava tendo uma festa, todo mundo vestido de branco, todo mundo feliz. Mas por ironia e escarnecimento de Hollywood, aquela festa era uma festa extremamente mundana. Tinha mulheres com biquíni, fio dental dançando, tinha gente fumando e termina aquela coisa mundana, lixosa, terrível. Para concluir, né? Esse foi o filme. E hoje de manhã eu lendo a Bíblia, falando, oh meu Deus, como é que pode, né? Tanto escarnecimento. Eu parei nesse capítulo aqui do livro de Levítico, capítulo 18, que eu quero ler com vocês. Por que eu tô falando que o Velho Testamento, ele tá mais presente na nossa vida do que nunca? Porque se você assiste coisas na televisão,
você vê músicas do mundo, tudo que está no mundo é do mundo. Você vê uma propaganda, enfim, né? Tudo que a gente vê hoje, os desenhos animados, está tudo bombardeando o ser humano, de todos os modos, possíveis e impossíveis. E aí o Velho Testamento traz para nós exatamente o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Eu quero ler com vocês, meus irmãos, Levítico, capítulo 18, começa assim. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças. Obedeçam aos meus decretos e sigam-nos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Quer dizer, Deus ele vem e fala isso, né, para Moisés. E aí continua, capítulo 18, versículo 6. Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonre seu pai, envolvendo sexualmente com a sua mãe. Ela é sua mãe, não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai. Isso desonraria seu pai. Não se envolva sexualmente com sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe. Tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. Isso desonraria você. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai, gerada por seu pai. Ela é sua irmã. Não se envolva sexualmente com a sua irmã ou a irmã do seu pai. Ela é parenta mais próxima do seu pai. Não se envolva sexualmente com a irmã de sua mãe. Ela é parenta próxima da sua mãe. Não desonre o irmão do seu pai aproximando-se da sua mulher, para com ela se envolver sexualmente. Ela é sua tia. Não se envolva sexualmente com a sua nora. Ela é mulher do seu filho. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão. Isso desonraria seu irmão. Não se envolva sexualmente com uma mulher e sua filha. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. São parentes próximos. É perversidade. Não tome por mulher a irmã da sua mulher, tornando-a rival, envolvendo sexualmente com ela, estando a sua mulher ainda viva. Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela quando ela estiver na impureza da sua menstruação. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Adultério. Não entregue seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Moloque era um deus que os outros povos entregavam passando pelo fogo. Esses filhos eram queimados vivos. Esses são os sacrifícios de Moloque. Não profanem o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Não profanem o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Levítico 18, 22. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante aos olhos de Deus. Isso é homossexualismo. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Não se contamine com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminam as nações que vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada, e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes. Mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações, pois todas estas abominações foram praticadas pelos que habitaram nessa terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada. E se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês.
todo aquele que fizer alguma dessas abominações, aqueles que assim procederem, serão eliminados do meio do seu povo. Obedeçam aos meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês, nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico capítulo 18. Você não, pensando, né, nas palavras que estão escritas nesse livro, você não começa a lembrar e pensar e associar certos acontecimentos às coisas que estão acontecendo hoje? E aqui Deus fala coisas abomináveis, repugnantes, depravadas. E é isso que a gente está vendo hoje, meu ouvinte. A gente está vendo depravação para tudo quanto é lado. A gente hoje tem o problema da pedofilia. Hoje eu acredito que realmente a gente sempre teve todos esses problemas, mas nos últimos anos essas coisas têm sido descobertas de um modo muito mais explícito. Existem aí políticos votando leis a favor da pedofilia, sem falar as outras coisas aí relacionadas à sexualidade do ser humano. E Deus estava falando para aquele povo ali, Levítico, justo no iniciozinho, né? Quando o povo acabou de sair do Egito, Deus escolhe Moisés e ele fica ali com Deus um tempo. Deus depois manda ele de novo para o Egito. E ali vem as pragas, né? As pragas no Egito, e o povo sai do Egito, passa pelo deserto. Moisés vai para o Monte Sinai. Deus começa a falar para ele como queria que fosse construído o templo, né? O tabernáculo. E o povo lá embaixo já começou a fazer um bezerro de ouro, começou a dançar. Depois Moisés desce, porque Deus fala, o seu povo já pecou, já se desviou cedo demais. E Moisés diz, meu povo não, o teu povo, como uma batata quente, né? Um passando para a mão do outro. De repente a gente vê a história que Deus faz Moisés descer do Monte Sinai. Depois ali tem punição para aquele povo. Depois Deus reconstrói de novo. E ali vai, meus irmãos. E agora aqui o livro de Levítico conta essa segunda parte. Quando Deus começa a falar com Moisés, aqui já tinha sido construído o tabernáculo, né? Os sacerdotes já tinham sido levantados, já tinham sido consagrados. E Deus falava para Moisés, e Moisés falava para Arão, seu irmão, que era um sacerdote, os filhos de Arão. E eles falavam para o povo. E Deus deixa esse tanto de diretiva aqui, essas leis, esses mandamentos. No início do capítulo, Deus afirma de modo muito forte que aquele povo, o povo judeu, não podia se contaminar com as práticas pecaminosas dos outros povos. Foi por isso que Deus estava tirando aqueles povos dali, porque eles sujaram, eles contaminaram a terra com tais abominações. E aí por aí vai, meus irmãos. A gente entende que hoje o mundo em qual nós vivemos hoje é um mundo completamente contaminado por práticas sexuais ilícitas, pela morte, pelo sangue de pessoas inocentes, por guerras e por tanta coisa errada, por tanta coisa, sabe? Todos esses sacrifícios oferecidos a Satanás, quantos portais já foram abertos em todas essas eras, quanta coisa já foi traga para dentro desse planeta. Esse mundo jaz no maligno. A Bíblia fala claramente, o mundo jaz no maligno. Mas para honra e glória do nome de Jesus, meus irmãos, nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos peregrinos e estamos com os dias contados nessa terra. E muito em breve nós vamos ser glorificados nos nossos corpos. Todo o mal, todo o pecado, toda a nossa natureza caída vai deixar de existir. E nós seremos, em nome de Jesus, novas criaturas perfeitas, né? Deus vai completar a sua obra na nossa vida. E aí nós teremos um outro ângulo de visão. Nós vamos ver do lado de Deus as coisas da terra. Porém, a verdade é que já nos dias de hoje a gente já consegue visualizar como tudo é. Então eu gostaria de pedir nesse momento que você que ouviu essa palavra, eu acredito que para muitos pode ser uma palavra dura, porque nós estamos num período na sociedade em que o homem quer ouvir só palavra que coça seu ego. A gente vê que as pessoas, principalmente a maioria dos evangélicos que a gente tem visto espalhados pelo Brasil, pela América, eles querem ouvir palavras que cocem. Mas não é só aí não, aqui na Europa também. As pessoas elas querem ouvir pregações que dizem: você é mais que vencedor, você pode todas as coisas naquele que te fortalece.
Você tem poder sobre o diabo, pisa na cabeça dele. A prosperidade é dom de Deus. A saúde, né, é dom de Deus. Se você está doente, você está em pecado. E por aí vai. E a gente quer ouvir palavras de consolo, no caso. Por exemplo, você está passando por um momento triste na sua vida. E o que mais você quer ouvir é uma palavra de conforto, de consolo. Uma palavra que te diga: Deus, ele te abraça, ele te acolhe em seus braços. Ele enxuga suas lágrimas. Mas, sinceramente, meus irmãos, não é essa a verdade. Deus é um Deus que consola, Deus é um Deus que guarda, Deus é um Deus que vira e fala. Vede as aves do campo, elas não trabalham, não semeiam, mas nem mesmo o rei Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem como uma erva do campo, que de manhã está ali bela fresca e à tarde é jogada no fogo. Porém, meus irmãos, a gente tem um Deus santíssimo, santíssimo, santíssimo diante de nós. E é muito simples para nós coçar o próprio ego, porque essa é a nossa carne. Mas quando a gente começa a voltar o olho para o nosso espírito, a gente começa a voltar os olhos também para o Espírito Santo de Deus. A gente começa a entender o que Deus realmente quer, quem é Deus nas nossas vidas, no mundo, na existência. Enquanto a gente começa a pensar nos nossos problemas, nas nossas, nos nossos sofrimentos, nas nossas tristezas, dificuldades e necessidades, a gente está com os olhos voltados só para nós mesmos, para a nossa própria carne. Mas a partir do momento que a gente olha para o Espírito, a gente começa a ver que tem coisa muito mais mal cheirosa debaixo de tudo isso que a gente nem menos imaginava. Não que eu estou dizendo que você é uma pessoa que pratica esses pecados sexuais, ou que estou dizendo que não seja, mas são tantos pecados. O mundo ele jaz no maligno. E o maior dos pecados hoje, para aquele que já se diz cristão, é olhar para o seu próprio ego. É dizer para Deus: faz isso, faz aquilo outro. Como se Deus fosse o seu buratinho, né? O seu robô, que tem que estar seguindo, o seu Aladim, que tem que saciar todos os seus desejos. E a gente acaba esquecendo que nós é que temos que prestar conta ao Senhor. Nós é que temos que descer na majestade santa do Senhor e nós temos que nos inclinar e honrar esse Deus todo maravilhoso, todo santo, santo e poderoso. E é por isso, meu ouvinte, meu irmão, que eu quero concluir esse discurso que eu fiz hoje com esta oração. Foi mais um discurso, mas para abrir os olhos. Hollywood não colocaria um filme que envolve arrebatamento, envolve um mundo pleno exposto como ele é. No ano de 2014, em qual nós estamos, em que todas as profecias bíblicas já se cumpriram. Agora, no dia 14 de abril, começa os eclipses, né? A tétrade lunar, onde a lua se fará vermelha como sangue. Sabe, no primeiro dia da Páscoa dos judeus, uma data forte. Se você ainda não teve a oportunidade de ouvir no YouTube algum vídeo que fala sobre as 4 luas de sangue, pesquise. Eu não creio que será o Armagedon próprio dito, onde Jesus vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca, vai prender Satanás, né? E vai entrar no milênio. Porém, meu irmão, eu creio que é o início de Magog e Magog. É o início de algo muito terrível que vai já estar abrindo portas para coisas piores ainda no futuro. Então, eu não sei se nós temos agora poucos dias, ou poucos meses, ou pouquíssimos anos, talvez 1, 2 anos a mais, talvez 3, aí antes do arrebatamento. Eu realmente não acredito que nós vamos ter muito tempo pela frente, porque eu me pergunto até que ponto, né, o mundo vai chegar nessas abominações antes que Deus comece a botar a mão e a operar em modo de juízo na terra. Então é tempo que nós devemos abrir a boca e falar. Hoje de manhã eu tive a oportunidade mais uma vez de falar com a minha sogra. Ela é uma pessoa idólatra, ela é uma pessoa viciada no cigarro, ela é uma pessoa que tem a mania de falar da vida dos outros com os vizinhos. E eu vejo, sabe, na religião que ela tem, que ela se sente assim tão salva, sabe? Ela faz as novenas dela, ela lê os livrinhos de reza dela. E ela tem uma convicção tão grande que ela está tão bem com Deus. E que são os outros que estão precisando de ajuda.
essa falsa certeza. Porém, não é uma pessoa que lê a Bíblia, não é uma pessoa que obedece o que Deus está mandando. Aliás, pelo contrário. E a gente, sabe, vê aquilo. Porém, eu prego, meus irmãos, meus ouvintes, eu prego. Eu falei, olha, que o arrebatamento está vindo. Nós estamos chegando nos últimos dias. Já que ela tocou no assunto, eu continuei. Dei alguns testemunhos, contei algumas coisas que Deus sempre tem me mostrado, alguns sonhos que eu tive. A ponto que ela já, quando eu comecei a falar de Deus, ela já começou a andar para trás, de costa, verso a porta, para sair de casa minha. Porque não suporta ouvir. O poder de Deus é muito grande quando a gente glorifica a palavra do Senhor. Quando a gente começa a botar o dedo na ferida. Porém, meus irmãos, eu digo para vocês, eu não fui covarde. Eu falo, meus irmãos, não me interessa ser minha sogra, não me interessa ser marido, não me interessa ser uma mãe, um pai, um irmão, um amigo, uma pessoa que, de algum modo ou de outro, está muito próxima de mim. Eu tenho pessoas que são próximas de mim. Eu tenho pessoas, eu tenho uma pessoa em particular que é muito próxima de mim. É uma tia. E quando eu começo a passar a palavra de Deus para ela, o evangelho, ela fica na indiferença. Não responde, não fala, inclusive desaparece. Depois de 2, 3 meses, manda uma mensagem normalzinha, assim, bacaninha, mas nada mais de profundo. Não se expressa, não se exprime, porque ela também tem a religião dela e está muito convencida de que ela está bem. E é uma das coisas que eu mais observo em pessoas. Estão todos convencidos que com a religião que eles têm, e eles põem a palavra religião com tanto orgulho na boca, que eles estão bem. A minha religião, a minha fé é grande demais. Eu creio nisso e basta. A minha vida está indo de vento em popa. Eu consegui tirar a carteira de motorista, eu consegui passar na universidade, eu consegui casar. Cada um tem a sua bênção para contar. Porém, nenhum deles olha para si mesmo e vê, bom, mas todos são bênçãos do mundo. Não tem uma bênção do céu nessa vida. Não tem um arrependimento. A prova que essas pessoas estão mais perdidas do que tudo, e no mínimo estão ficando para grande tribulação, se Deus não tiver misericórdia delas antes do arrebatamento e salve-as, é que elas estão cheias de problema. Eu não estou apontando o dedo na cara de ninguém, meu ouvinte. Talvez você está pensando, mas quem é essa para falar tudo isso? Mas as evidências falam por si próprias. Tem uma que não perdoa o próprio pai, não quer perdoar essa pessoa, não tem jeito. Ela o odeia de todo o coração e esse ódio para ela hoje diz que ele simplesmente não existe. Mas a verdade é que tem tanta mágoa, tanta dor, tanto rancor debaixo disso, é uma coisa tão podre. Mas ok. Já tem outro que fuma na frente dos meninos, das crianças, e depois fica ali nas idolatrias da vida, vamos dizer assim. E a gente vai vendo cada um deles com características que são abomináveis aos olhos do Senhor. Jesus, quando foi crucificado, ele podia ter tido mágoa. Ele podia ter ficado ferido no coração com aquelas pessoas que escarneceram dele. Ele podia ter ficado ali magoado e podia dizer, eu vou orar sim, mas por aqueles que me seguiram, eu vou orar por aqueles que estiveram comigo, eu vou orar por aqueles que trabalharam comigo e que até choraram quando me viram, essas mulheres que seguiram, né? Quando eu estava sendo crucificado, por eles eu vou orar, mas por soldados, por Pôncio Pilatos, por aqueles judeus lá que me levaram, né, a julgamento, não, por eles eu não vou orar, não. Mas o que Jesus diz na cruz? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, se Jesus, meus irmãos, que nasceu nessa terra santo, e por os 33 anos de vida que ele viveu em santidade completa, perdoou, quem somos nós para não perdoar? Quantas vezes nós mesmos ofendemos os nossos próximos e achando que nós estamos certos? Às vezes com o nosso caráter, com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades. Não é que eu sou aqui a perfeitona da conversa. Eu às vezes sou muito permalosa, sabe? Às vezes alguém fala uma coisa comigo e eu fico dura, não quero aceitar aquilo. Às vezes eu tô certa, às vezes eu tô errada. Mas ali naquele momento, muitas das vezes eu confesso que eu não quero dar o braço a torcer. Então não é que eu sou a perfeitona da conversa aqui. Porém, eu sei que eu sou permalosa tantas vezes, e quantas vezes eu ponho
o meu coração no altar do Senhor em lágrimas e falo: Senhor, me ajuda. Eu sou permalosa tantas vezes. A tua palavra diz que nós temos que ser como o cordeiro, né? Que quando vai para ser abatido, derrama talvez uma lágrima, mas não solta um barulho da boca, não grita, não faz nada. Sabe, meus irmãos, a diferença daquele que crê que está salvo e realmente está salvo, e daquele que acredita que é salvo, mas que tem uma doce ilusão, aliás, uma amarga ilusão, é que aquele que está na amarga ilusão, ele acha que ele é bom demais para Deus. E é mais do que obrigação de Deus, se é que ele é justo, que ele esteja já bem e salvo. Maldito, pobre, está pendurado pelo fio da misericórdia de Deus. E se continuar assim até o último dia, até o último segundo de vida, quando esse fio se rebentar, esse vai direto para o inferno. Mas aquele que realmente é salvo é porque nós estamos todos os dias diante do Senhor confessando os nossos pecados, seja o menor deles, confessando as nossas falhas, confessando os nossos defeitos, confessando aquilo que nos inquieta o coração, sabe? Inquieta o coração mais aquilo que eu estou fazendo em caráter errado do que o que o outro faz comigo. Às vezes uma pessoa pode me responder mal e eu fico incomodada, não porque a pessoa me respondeu mal, mas será o que eu fiz? O que eu passei por essa pessoa para que ela fizesse assim? Será que eu realmente estou limpa nessa situação? Ou será que eu também me comportei de um modo muito feio? Essa é a diferença, meu irmão. É como eu li na última oração, Davi, quando ele fala, né? Lava-me com o isopo e eu vou ficar puro. Lava-me, Senhor, que eu ficarei mais branco do que a neve. Oh, meu irmão, meu ouvinte, é tempo de arrependimento. É tempo de contrição, é tempo de sinceridade, é tempo de libertação nas nossas vidas. Nós, enquanto estivermos nessa terra, ainda que nós venhamos sim a ser salvos, quem sou eu para duvidar da salvação de alguém? Eu acho que a Bíblia mesmo nos garante, né? Nós temos que avaliar a nós mesmos. Nós não temos que julgar o próximo, mas nós temos que avaliar nós mesmos a todo tempo. Nós temos que meditar na palavra do Senhor todo o tempo, porque são essas coisas que mostram para nós aquilo que a gente está vivendo. E se aquilo que a gente está vivendo é sujo aos olhos de Deus. E Ele é grande para consertar, Ele é grande para limpar, Ele é grande para tirar de você tudo que não presta. Ele é grande para te libertar de todo o mal. E é por isso, meu ouvinte, meu irmão, Jesus é puro. Jesus é santo, Jesus é lindo, Deus é Deus imaculado, imaculado. E nós precisamos prestar honra a eles. Nós precisamos ter um coração realmente contrito e temoroso diante do altar do Senhor. Porque o mundo está descarregando vômitos de blasfêmia contra Deus todo o tempo, escarnecendo e levando multidões a achar engraçado todas essas coisas, levando multidões a rirem, a gozarem em cima do nome do nosso Deus. É blasfêmia contra o Espírito Santo, é blasfêmia contra o nome de Jesus, é blasfêmia contra a pessoa de Deus, é blasfêmia contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que vai chegar um dia que nós seremos levados, nós encontraremos nas nuvens com Jesus. Primeiro aqueles que morreram ressuscitarão e depois os que aqui estão vivos. Se eu não me engano é 2 Tessalonicenses, eu não me lembro o trecho justo. E o mundo está escarnecendo dessas coisas, está rindo, está fazendo piada, está fazendo coisas realmente que são coisas absurdas. A palavra de Deus diz, é mistério que essas coisas acontecem, é mistério que pessoas se percam. Mas ai daquele que as leva a tal coisa. Era melhor que se colocasse uma corda no pescoço, uma pedra atacada essa corda e jogasse num lago, num rio. Era melhor. Sabe, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem. São delícias e maravilhas sem fim. Deus é um Deus de glória e Ele nos tratará com tanto amor ali na eternidade. Porém, aquilo que Ele tem preparado para aqueles que não o amam
Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem. A Bíblia descreve sobre o inferno, a Bíblia descreve sobre o julgamento com o trono branco, a Bíblia diz que os céus e a terra fugirão da presença de Deus naquele grande dia do juízo. A Bíblia diz das iras de Deus ali no livro de Apocalipse, quando ele começa a derramar as taças da sua ira. Porém, meus irmãos, só quando cada um vier a viver o destino que traçou com Deus, viver, vai entender o que é. Uma coisa é certa, se você está do lado justo, você vai viver uma vida maravilhosa, de uma maravilha inexplicável. Mas se você está do lado contra Deus, inimiga de Deus, na rebeldia, na rebelião constante, na cabeça dura, na ignorância, no seu autoachismo de que você sabe tudo, ou no convencimento que a sua religião está te levando para o céu, infelizmente você vai conhecer o lado ruim, a ira de Deus. Que ira, que ira. E eu gostaria hoje de concluir com essa oração. Eu gostaria de concluir com uma oração clamando ao Senhor Jesus que viesse a trazer arrependimento, temor, respeito para com Ele, a todos os nossos corações. Olha, meu irmão, quando eu me ponho a orar aqui, não pense você que eu estou orando para quem está ouvindo, mas eu estou orando para a minha própria vida também. A oração, ela toca o coração de Deus, meus irmãos. A oração, ela toca o coração de Deus, mas é a oração do justo. Eu não quero dizer que eu sou justa, mas eu quero dizer que eu estou procurando viver na justiça. Eu confesso que quando vem alguma coisa de errado, eu procuro ir para o lado correto. E se ainda assim eu vacilo, eu tropeço, eu peço perdão a Deus, eu peço a Ele que me lave, que eu possa continuar nessa minha caminhada de salvação, nessa transformação, nessa regeneração. E assim, meu irmão, meu ouvinte, eu creio que assim também Deus pode fazer por você, ou já está fazendo com você. Porém, vamos orar, vamos realmente colocar nossa vida no altar do Senhor, vamos deixar de lado as nossas necessidades desta terra, físicas, humanas, e vamos pensar na eternidade. Porque ainda que você hoje consiga algo muito grande na sua vida, eu te pergunto, por quanto tempo você vai viver isso? Se você começa a comparar as profecias que estão se realizando uma atrás da outra todo o tempo, agora nesse momento que eu estou aqui falando, coisas estão acontecendo no mundo, como um carimbo atrás do outro na palavra do Senhor, dizendo confirmado, 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 aconteceu, aconteceu. Que o Senhor Jesus venha realmente nos nossos corações, que Ele venha trazer contrição, que Ele venha trazer arrependimento, que Ele venha trazer lágrimas nos nossos olhos. Que o nosso orgulho, em nome de Jesus, venha cair por terra. Que o nosso caráter duro, difícil, prepotente, arrogante, em nome de Jesus, venha cair por terra. Que nós venhamos a ser lavados realmente na água do Espírito Santo. Que o nosso coração venha a ser realmente trabalhado por Ele. Que nós venhamos a olhar para dentro de nós antes de olhar para qualquer outra coisa. E que nós venhamos a olhar a nossa característica, o nosso modo de se comportar, falar, o nosso caráter. Que Deus venha estar trazendo revelação a cada um de nós, conserto, meu irmão. Jesus, a pessoa de Jesus é a nossa referência, é o nosso modelo, é aquilo que nós temos que buscar. A pessoa de Jesus, a doçura de Jesus, a humildade de Jesus, a intrepidez de Jesus, a fé de Jesus, o amor de Jesus para com Deus, o respeito que Jesus sempre teve por cada ser humano, meu irmão. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê como que Jesus tratava as pessoas. Ele tinha um respeito tão grande por cada ser humano. Em momento nenhum ele reagiu quando ele estava ali no Sinédrio. Sabe, ele sempre foi um bravíssimo Senhor, de uma educação, de um respeito, de uma mansidão, de uma calma e de uma bondade inexprimível. Uma bondade que perdoava atrás de perdão,
De Jesus só jorrava bondade, meu irmão. Basta ler o Novo Testamento. Basta ler como Jesus viveu nessa terra. Como ele se importava com as pessoas. Como ele aconselhava com sabedoria, com autoridade, mas não com prepotência, não com arrogância, mas ele aconselhava com amor. Ele tinha os olhos doces a cada ser humano que olhava para ele. Por que as pessoas vinham até Jesus? Porque elas viam em Jesus a sua salvação, elas viam nele paz, elas viam nele amor, elas viam nele sabedoria, elas queriam estar perto de Jesus, que Jesus era como um imã que atraía tudo que estava por perto. Oh, meu irmão, quem somos nós para parecer com Jesus nessa terra? Mas nós podemos lutar e trabalhar para refletir algo do caráter tão maravilhoso do Senhor Jesus. Nós somos cristãos. Essa palavra deve ter um significado muito bonito e importante aos olhos de Deus. Quando Ele olha para você, Ele olha um cristão ali caminhando na terra. Oh, meu irmão, não envergonhamos o nome do nosso Deus. Não envergonhamos a pessoa de Jesus. Não envergonhemos, oh meu irmão, a palavra de Deus. Enquanto o mundo está blasfemando, escarnecendo coisas terríveis contra a palavra de Deus. Senhor, que nós venhamos a respeitá-las, ó Deus, a tê-las com tanto amor e tanta devoção no nosso coração. A palavra de Deus, meus irmãos, é como um remédio diário para as nossas almas, para o nosso espírito, para a nossa vida. É a palavra de Deus que nos impede de pecar. É a palavra de Deus que nos estrutura cada dia mais como torres fortes diante do Senhor. É a palavra de Deus que traz a cura, traz o perfume, traz a força, a maturidade e a resistência para que nós possamos caminhar nessa terra em autoridade. Mas não é na nossa, meus irmãos, meus ouvintes. É na graça e na autoridade do nome de Jesus. É na força que a palavra de Deus expressa. A Bíblia diz que a palavra de Deus vai e vem, mas não volta mais vazia. Oh, meu irmão, é uma palavra viva, é uma palavra santa, que dera a nós poder levar para o céu as nossas Bíblias no dia do arrebatamento. Justo para tê-las ali como lembrança, olhar para elas na eternidade e falar, é ali que eu encontrei o meu Deus. É ali que eu me encontrava com Ele, quando eu não tinha meu corpo glorificado, quando eu, nos meus olhos, não podia contemplar a sua face. Era ali que eu crescia, era ali que eu era alimentado. Mas que as nossas Bíblias, meus irmãos, venham estar por um motivo muito maior. Que elas possam servir, meu Deus, no dia das grandes tribulações que vão estar nessa terra, para que outras pessoas possam lê-las, que eles possam folhear as páginas das nossas Bíblias e encontrar anotações, explicações, referências, sinal de lágrimas, as manchas das nossas lágrimas. Uma Bíblia um pouco destruída, mas não pelo desmazelo, mas porque nós tínhamos assim tanta sede de conhecê-la, tanta sede de crescer, de ouvir o Senhor. Como quem dera para nós seria maravilhoso poder ter um dia todo com o Senhor falando conosco em pessoa. Imagina, meu irmão, pessoas arrancam os cabelos por causa dos seus ídolos, um artista, um cantor. Às vezes elas têm a oportunidade de ver esse ídolo de perto, às vezes aquele cantor dá um autógrafo, aperta a sua mão, talvez ele abraça. Oh, meu irmão, aquela pessoa fica ali, nunca mais ela esquece aquela experiência, ela viaja naquilo todo dia. Agora imagina, a gente pudesse ter a presença própria física do nosso Deus conosco um dia inteiro, um minuto que fosse, uma presença mínima que fosse, mas que imagina, ele viesse em pessoa. Oh, Jesus! Mas a gente ainda não tem essa experiência. Tirando aqueles a quem Deus escolhe revelar-se a elas. A maioria de nós, a gente vai pela fé. A gente crê naquilo que a gente escuta. A gente crê naquilo que a gente lê na palavra de Deus. Mas é o suficiente para arrancar lágrimas do nosso coração.
A nossa Bíblia é um tesouro inestimável, meus irmãos. Está se aproximando um tempo que pessoas não poderão ter as suas Bíblias. Está se aproximando um tempo que as suas Bíblias vão ser queimadas, vão ser presas, vão ser pegas e levadas embora. Mas, ó meu irmão, hoje ainda é tempo. Nós ainda estamos vivendo no tempo da graça do nosso Senhor. E a gente ainda pode, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, ler a nossa Bíblia. Por isso, não desvalorize essa graça que Deus tem nos dado. Leia a tua Bíblia e fale dela para quem você puder. Não entre no céu como um covarde que ocultou a palavra de Deus, que ocultou a revelação do Senhor. O mundo está escarnecendo dele, mas que nós venhamos a glorificar o nome dele através das nossas vidas. Que a sua Bíblia venha ter uma utilidade para Deus nessa terra. Que você venha crescer a cada dia, se alimentando dessas palavras tão santas que estão nesse livro. Ainda que muitas das vezes essas palavras possam nos dar um pouco de fastídio, às vezes você está vivendo algum pecado que a Bíblia acusa e aquilo ali te dá fastídio. Ouça do mesmo jeito, leia a si mesmo e clame a Deus e fala: Deus, se aqui na tua palavra isso está dizendo que é pecado, então eu quero renunciar a isso para sempre. Eu quero que o meu coração renuncie, que os desejos do meu coração mudem. Porque eu posso até deixar de praticar um pecado, mas se o meu coração continua desejando aquilo, nós estamos no mesmo nível. Mas quando o seu coração começa a odiar aquele pecado, meu irmão, aí você sim está no caminho certo. Eu gostaria de agradecer pela atenção. Eu gostaria de agradecer a Deus em primeiro lugar por mais uma vez ter tido essa linda oportunidade. Eu poderia ficar aqui ainda mais uma, 2, 3 horas falando sobre o meu Deus, sobre as coisas dele, meu irmão, porque eu não me canso. Porém, eu me fermo por aqui, eu começo a me fermar por aqui. Mas o meu coração, Deus o conhece. E nesse momento Ele exprime de toda a sua profundidade o desejo de que você que está aí do outro lado ouvindo a minha voz receba algo do Senhor. Que a minha vida realmente possa servir para adorar a Deus através desse trabalho. E que você venha em minha voz, não a voz de uma pessoa, de uma mulher, mas que seja como o próprio Deus falando com você. Que você tire proveito de alguma coisa das quais você ouviu. E que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe com arrependimento. Que o Senhor te abençoe com arrependimento, meu irmão. Que a sua oração venha ser essa: Deus, dá-me arrependimento, um coração contrito, compungido diante do Senhor. Perdoa, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa o meu caráter. Levanta em mim uma pessoa justa, uma pessoa que quer realmente te amar de todo o coração em todos os momentos do seu dia. Oh, meu irmão, meu ouvinte, é o desejo do meu coração para que o seu coração receba realmente essas palavras. Ainda que seja uma pessoa que venha ouvir essas palavras no dia de hoje ou no tempo inteiro que esse vídeo estiver publicado, que o importante é que essa pessoa venha a ser abençoada por Deus. Esse é o meu único objetivo, meu ouvinte. É que Deus realmente possa abençoar a tua vida com salvação, com dons, com arrependimento, com contrição, com humildade. Que você venha olhar para Deus como Ele é e para você como você é. E que você consiga ver a diferença entre você e Deus. Deus é santo, meu irmão. Deus é glorioso. Deus é de uma majestade que nós não temos como imaginar. A gente não tem como contemplar a glória do Senhor. A gente só fica na imaginação, a gente só fica nos desejos do coração, a gente só fica pensando, mas aquilo que Ele é, a gente ainda não tem ideia, meu irmão. Mas uma coisa eu posso garantir, é muito grande, é muito maior do que nós.
E eu gostaria que o Senhor os abençoasse nesse dia de hoje. Ele os abençoasse, que vocês realmente começassem a ter uma força muito maior ainda no coração de vocês. A convicção de que Deus está vindo a qualquer momento e que vocês precisam estar se sentindo realmente prontos. Que o seu coração esteja realmente gritando: Senhor, eis-me aqui. Eu te amo, eu te quero, eu te sirvo. Revela-se a mim, meu Senhor. Que o Senhor os abençoe, meus irmãos e meus ouvintes. Eu agora começo a encerrar. Eu creio que hoje eu já falei tudo que eu tinha para dizer. Que a gente possa estar se encontrando na próxima oração, no nome de Jesus. Eu vos deixo a paz do Senhor. Amém e amém.